Falar e fazer. Agora, que nem eu estava falando para você bem rápido, breve, que eu falei, dessa vez ele não vai me escapar, porque a última vez ficou conversando muito e não acabamos não gravando, por isso que o Jenner voltou aqui. A maioria das pessoas, principalmente as pessoas mais simples, o pobre de dinheiro, quando ouve as pessoas falarem sobre mentalidade, aí Pablo Marçal, mais um coach, olha lá, aí daqui a pouco vai querer vender uma mentoria. Isso automaticamente vem devido ao menino de 21 anos sendo life coach. Um menino que nunca viveu na vida, querer dar uma de mentor. E a internet abriu uma janela e deu microfone para todo mundo, para os bons e para os ruins, para os inteligentes e para os burros, para os espertinhos e para os não muito espertinhos. E eu venho falando, e quem me segue desde o começo do canal Perguntas, que já tem 12 anos, viu a evolução do Paulo Paternos de 12 anos atrás para o Paulo Paternos em todos os sentidos da minha vida. Né? E foi por causa de mentalidade. Opa, olha aí, ó, a prova viva. Eu sou a prova viva. E desde que eu descobri que a maneira que eu pensasse ia transformar a minha vida e o meu mundo, eu falei, só que eu não tinha dinheiro para treinamento e nem sabia quem era inteligente para eu estar do lado. Sim. Então eu comecei a ouvir. Ótimo, perfeito. Áudio. Eu fui no YouTube, eu caminhava, porque eu tava bem gordinho, barrigudão, falei, vou mudar. Então o cara tem que estar em shape para ser respeitado, que ninguém dá ouvido para gordo, a não ser, né, se gordo já foi. É a realidade do mundo. Gente bonita vende, gente feia não vende. As portas se abrem, não significa que a pessoa mantém a porta aberta, mas se abre pra gente bonita, pra gente inteligente. Então vamos aprender com quem sabe. Só que quem sabia, quem era bom, eu não conhecia. Então eu comecei a andar e conversar com as pessoas. Boa. E o dia, Janner, que eu quero chegar nessa, que eu quero chegar no teu livro também. O dia que fiz um clique na minha vida, que eu entendi, foi um dia, eu moro ali em Champions Gate, um dia que eu estava andando, caminhando, 9 horas da manhã, e eu me vi, alguns anos atrás, no Reunion Resort, que foi a última empresa que fui empregado, 9 horas da manhã, passando de carro e os caras jogando golfe. E eu falava, caraca, o que esses caras fazem da vida? Que 9 horas da manhã pode jogar golfe. 10 horas da manhã pode jogar golfe. 11 horas à tarde, lá no Reunion, os donos das milionárias, jogando golfe. E era 9 horas da manhã e eu estava caminhando. Eu podia jogar golfe, se eu quisesse. Se estivesse ali no meio. Eu podia fazer o que eu quisesse. Eu falei. Aí eu peguei meu celular e fiz um stories e contei essa história. Eu falei, há 2 anos atrás, eu estava passando de carro, trabalhando no Reunion, eu dirigindo e vendo os meninos, e hoje sou eu aqui. E o que eu mudei? Não fui de uma faculdade, não consegui o melhor emprego do mundo para fazer milhões, foi começando com a mentalidade, acreditando. Isso aí. Clichê, acabou, gente, acredite, acabou. Mas não é tão simples assim, da mesma forma que é simples. Como que você ajuda a virar essa chave? A pessoa que está me vendo fala, então tá, Paulo, eu acredito. Porque se você pergunta, vamos falar de dinheiro, que é mais fácil, que todo mundo consegue se conectar. Quando se fala em dinheiro, tanto o pobre quanto o rico gosta de dinheiro. Dinheiro traz muitos benefícios, é bom ter dinheiro. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais coisas boas a gente pode fazer no mundo. Né? Então dinheiro é bom. E quem não tem dinheiro acha que o problema resolve, que o dinheiro resolve a vida dele, que não é verdade também. Então a pessoa, quando você fala assim, ó, não procura o dinheiro, procura o seu propósito, é clichê, e para quem não tem dinheiro, falar, então não sei o meu propósito. Mas é uma verdade. Tudo que a gente foca expande. Nós somos filhos do Criador, nós temos o DNA de Criador. Nós podemos criar. Então, antes de criar, nós precisamos mentalizar, né? Acreditar, visualizar, aquela coisa toda. Como virar isso? Como fazer as pessoas acreditarem nisso? Sim. Eu acredito muito na metanoia. Tá? O que é metanoia? Metanoia é transformação. Tá? Então, metanoia, transforme sua mente e transforme sua vida. Tudo passa por uma metanoia.
A metanoia, ela é expansiva, ela começa na mente e expande. O que é o paranoico? Ele expande dentro dele mesmo, ele explode dentro dele, ele fica paranoico. E a metanoia é externo. Então ele começa e expande, ele vai fazer algo, ele muda. Esse livro, ele foi escrito junto com os meus mentorados. Então depois que eu saí da empresa pela qual eu estava, eu já trabalhava com querigma há muitos anos, desde os anos 90. O que é o querigma é uma palavra em grego que quer dizer proclamar, anunciar. E o meu propósito é ativar, proclamar na vida das pessoas o seu propósito. Então, mas do jeito que você fala agora, daqui a pouco, quem está ouvindo, e eu vou achar que você vai querer vender para mim uma mentoria de $10 mil, de $20 mil, de $30 mil, de $100 mil, como todo mundo vende. Uhum. Eu não vi com esse propósito. Não, mas, mas de... quando... Eu estou falando assim, ó, quando a pessoa fala... Porque é tão simples. Eu sou Alexandre, eu vim aqui, minha missão chamada por Deus é trazer aqui a metanoia, ativar, glorificar e você crescer. Tá? Então, automaticamente, as pessoas se fecham. Sim. Paulo Paterno, de alguns anos atrás, quando o cara falou isso, já me perdeu. Uhum. Hoje não, mas eu tô falando, vamos falar com a galera do Paulo sim, da antigo. mente. Como é que você tem resultado hoje? Como é que você chegou a 12 anos? Porque você tem uma metodologia. Você tem um método. O que é método? Caminho para o alvo. Mas persistência, então, insistência, paciência. Mas a metodologia é dividida em várias áreas. Uhum. Né? Então, quando você tem um método, você consegue trabalhar a tua rotina, lidar com a tua procrastinação, com autoconfiança, com autocontrole, melhorar a sua comunicação. Porque tudo isso aqui é um pacote. Por exemplo, eu sempre falo que nós temos que ter 5 pilares para que você tenha resultado na vida. De onde eu tirei isso? De mais de 12 mil pessoas treinadas. Não foi online, foi presencial. Eu tenho pessoas espalhadas no mundo inteiro, até no Japão, que fizeram comigo treinamento e com esses resultados eles abriram, tiveram a sua metanoia e foram para outros lugares. Então nós temos que ter ferramentas, Paulo. Só falar que a pessoa faz ou fez, ou ele tem um exponencial porque hoje ele está milionário, isso não torna ele o mentor. O que torna ele o mentor é a congruência daquilo que ele se tornou, daquilo que ele foi, daquilo que ele é. Então, essa congruência ela tem que funcionar. E se ele desenvolveu algo, um treinamento, uma capacitação, que tem congruência de ajudar o outro, e não mentir ou entregar uma inverdade. Que nem você falou, tem muitas inverdades, tem muitas incongruências, mas tem muita congruência. Tem pessoas sérias no mercado, senão teria já colapsado tudo. Então o que nós entendemos? Se eu tenho metodologia, eu tenho evidências, eu tenho bastidor, eu tenho congruência, e eu tenho cases de sucesso para falar para as pessoas, são muitas pessoas que eu tive somente aqui nos Estados Unidos que tiveram resultado. Como é que você prova que deu certo? Uma lista de pessoas. Das 12.700 são só aqui da Flórida. Então, quando a gente tenta... mas você quer vender uma mentoria? Cara, é meu trabalho. Eu trabalho com isso. Como é que eu vou falar que... Olha, eu sou um açougueiro. Eu vendo carne. Tá, mas tu não quer vender... Jesus, lá vem ele vender picanha. Eu sou açougueiro. Eu vou vender carne. Se você quiser, não acredita que essa carne é saborosa, que essa picanha é boa, vai num outro açougue. Ou vai numa padaria encontrar picanha. Tudo bem. Porque o que mudou a tua vida foi a questão da mentalidade que você falou. Tá? Então você é testemunha. Sim. Quando tudo parte pela mente, tudo parte pela consciência. Quando você toma consciência de quem você é, a sua origem e para onde você está indo, quando você entende o propósito, eu sei que todo mundo fala de propósito, mas eu vou te dar um dado alarmante. Se todo mundo fala de propósito, não, os maiores especialistas, tal, me responda por que o Instituto Gallup, numa pesquisa internacional, afirmou que somente 15% da população mundial vive de propósito. Onde está isso? O que acontece? O que é tão disruptivo que as pessoas não entendem quem elas são? Porque isso é o que eu defendo, ok? Existem 4 elementos: visão, missão, valores e propósito.
qual que deles é o mais importante? Sempre nós entendemos que a visão era o mais importante. A visão, o que eu quero chegar, alinhado, Napoleão Hill, papapá, riqueza, tal, isso que eu quero. Visão, visão, visão. Aonde eu quero chegar, escrito, cheio de técnicas, quadro mental, um monte. Ótimo! Aí eu tenho que ter uma missão. O que é missão? A missão, o que eu tenho que fazer hoje em prol da visão? Então, qual que é a minha missão? É vir aqui e dar o meu melhor podcast. Essa é a minha missão hoje. A missão é estar com Paulo Paternes e trazer o melhor para as pessoas. Se nesse encontro aqui uma pessoa for ativada, Valeu. Uma pessoa ter uma metanoia, uma pessoa ter um despertamento, uma pessoa acordar para a vida, já valeu a pena. Isso é o despertar. Então, nesse processo as pessoas confundem um pouco. Visão, onde eu quero chegar, missão é o que eu faço hoje, valores que você traz de casa, a sua educação, as suas crenças, tal, e o propósito. A minha ordem qual que é? Primeiro o propósito. Como assim? Como encontrar o propósito? Como assim? Boa, boa. Porque olha só, quantas pessoas que você conhece que são ricas? Muitas, eu conheço. Sim. Milionárias, famosas, mas você sabe o choro delas, algumas. Você sabe dos bastidores. Sim. Infelizes, arrogantes, prepotentes, um vazio gigantesco. Por quê? Porque elas atingiram a visão sem propósito. O propósito, ele está ligado quando a essência, quando Yahweh, o eu sou, o Todo-Poderoso, ele gerou a sua alma, a sua vida, e ali ele deu um propósito. Qual que é o propósito do Criador criar o Paulo Paternes, Paulo? Tu não veio para cá do nada. Sim. Então, o Criador, ele te cria e fala, eu vou mandar o Paulo com um propósito. Então, tem gente que vem e esquece, não lembra do seu propósito. Não entende, se perde. O mundo oferece muitas coisas e as pessoas se perdem. Então, como identificar propósito? Como saciar essa dor que muitas pessoas, ricas ou pobres, outra, aposentados, que estão vivendo muito bem, mas elas não sabem se elas viveram o seu propósito. Os jovens, o que é propósito? É o hedonismo total. Então, as pessoas têm muita dificuldade quanto a isso. Como fazer para que elas possam ter resultado? Então, o que eu idealizei? Então, peraí, você não me respondeu ainda. Eu vou responder agora aqui, sobre o propósito. O propósito é tão forte, e eu sinto aqui em Orlando ou nos Estados Unidos, quando eu treino pessoas e eu falo, as pessoas sofrem, porque elas não sabem o seu propósito. Elas não conseguem fazer. Como que eu chego ao propósito? É necessário uma intimidade, primeiramente consigo mesmo, de autoconhecimento, e você desenvolver algo espiritual. Não estou falando de religião. É espiritual. De você entender. Algumas perguntas vão poder te levar a uma resposta. O mundo já ofereceu várias coisas. Ikigai e outras coisas que existem no mundo para você descobrir o propósito. E mesmo assim, só 15% sabem do seu propósito. Então, mediante isso, mediante essa dor que eu sinto, com toda essa minha experiência que eu tenho, com a questão do querigma, que é realmente algo que foi dado para mim, foi concedido para mim, para que eu pudesse ativar o propósito das pessoas. Foi aí que está surgindo um chamado meu, que é o Querigma Mission Journey. Então eu vou fazer uma jornada para que as pessoas possam conhecer o seu propósito. Não existe fórmula mágica. Faça isso e você vai ter um propósito. Pirlim, pim, pim. Pá, não existe isso. Existe uma caminhada, existe uma jornada, existe um passo a passo, existem mecanismos que vão te levar a isso. Ele é individual, ele é intransferível. Você precisa estar conectado consigo mesmo para entender tudo que você fez se estava ligado ao teu propósito. É íntimo. É intransferível. Antes de você falar sobre isso, eu converso com muitos empresários e uma das minhas primeiras perguntas quando as pessoas falam em vir para os Estados Unidos, eu falo assim, ó, se dinheiro, pessoa rica, pobre, não tem essa. Falo, se dinheiro não fosse problema na sua vida, esquece. O que você faria para se sentir uma pessoa útil, uma pessoa produtiva para o mundo?
Você sabia que a maioria das pessoas não sabem? E olha que Que interessante isso, né? É super interessante. Porque elas vão falar, eu já faço isso. Eu falo com advogados, médicos, todos quanto é tipo de profissionais liberais. Em vez de eles falar, eu já faço, eu sou empresário, eu sou médico, eu sou... A maioria fala, não sei. Não tem. E minha esposa me fez essa pergunta um tempo atrás. Ela falou assim, Paulo, se dinheiro não fosse problema, esquece dinheiro, você já tem todo o dinheiro do mundo, ela fez pra mim. E do nada, ela nem sabe minhas perguntas que eu faço. Ela me perguntou isso. Eu falei, eu continuaria fazendo o que eu faço. Pronto, é isso aí. Né? Então, mas você não me respondeu porque não tem uma resposta, então. Não tem para você encontrar o seu propósito, você tem que ter uma conexão consigo mesmo, uma conexão com Deus. É uma coisa muito íntima. Então pelo seu treinamento, você me ajuda a pensar mais nisso. Isso. Porque a gente não pensa, a gente está sempre na corrida, você está pensando ali, você já está olhando no telefone, eu já estou... Poucas vezes você para. É isso aí. Porque assim, o que é mentoria? Mentoria não é coach, não é treinamento, não é curso. Ele é feito exclusivamente para aquela pessoa. Então todos os meus mentorados, a ordem das ferramentas é tudo diferente. Eu vou produzindo na hora que eu preciso, que eu vejo a real necessidade daquela pessoa. Então, existem métodos? Existem. Eu aplico um método? Sim, eu aplico um método. Que eu vou dispor isso, eu vou lançar um livro sobre isso. Então, tem muitas coisas acontecendo. Para ajudar. Porque o que as pessoas querem? Uma fórmula mágica. As pessoas querem uma receita de bolo para tudo. Só que todas as respostas estão dentro de você. E é isso que as pessoas não entendem. Porque dá trabalho pensar em si mesmo. Dá trabalho você estar em silêncio. Dá trabalho você ouvir a voz, a sua própria voz. Qual foi a última vez que você que está aí parou e silenciou? A gente está num mundo frenético. E aí a gente vai vivendo por visão, por visão, por visão. E dar missão atrapalhada ou não, para poder atingir lá a missão. E o propósito, qual é o propósito? Hoje, por exemplo, se eu também, como você falou assim, todo o dinheiro do mundo, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, porque eu vivo de propósito. Qual que é o meu propósito? Ativar o teu propósito. Essa é a minha função. De várias formas, com a minha energia, com o meu entusiasmo, com o que eu sou, com a minha verdade. É isso que eu faço, ativando pessoas. Não existe fórmula mágica para nada. Senão todo mundo seria multimilionário, todo mundo seria feliz, todo mundo. Não existe uma receita. Existe o quê? Qual é o sacrifício, qual é o desprendimento que você vai ter de si mesmo para se reencontrar. Para você lembrar de quem é. Quem é o Paulo? Você se lembra quem é o Paulo? Quem é o Paulo, cara? Lembrar o quê? É lembrar lá da fonte mesmo. Agora que, puxa, eu vim com um propósito, tal. Quero fazer isso e aquilo, tal. Dinheiro, tudo é consequência. Então, daí as pessoas... Quando você fala pro cara quebrado, dinheiro é consequência... Ele não consegue entender. Ele não consegue entender. Não consegue entender. Não consegue. Porque assim, você consegue ser feliz vivendo de propósito? Claro que sim. Tanto consegue que Elon Musk, o homem mais rico do mundo, é um dos que dorme menos e um dos que mais trabalham. Então. Porque não é dinheiro. Imagina. Não é. Morrer e viver não é. 1000 vezes. Eu sei que, Paulo, eu sei que tem clichês, eu sei que tem frases prontas. Eu não vim trazer frases prontas. Eu vim trazer o que eu sou. O que eu sou é ativar pessoas. Mas o que você faz? É na relação one-on-one. Eu preciso entender o quê? Eu preciso entender a tua frequência, a tua vibração. Eu preciso entender a tua verdade. Eu preciso entender quem você é, tirando o seu título, os seus estudos, o seu dinheiro, o seu passado. Quem você é? As pessoas não sabem quem elas são, elas perdem a identidade. Você sabia que agora você falou, eu me perdi aqui agora. E você falando quem é o Paulo, sem título, sem dinheiro, sem profissão, lá, quem que é o Paulo? Você tem que parar pra pensar, tem que dar. Você quase me deu um bug aqui agora. Então, porque você está falando, eu tô consumindo. Assimilando, você está assimilando. Eu pego e vou. Sim. Foi assim que eu aprendo. É assim que eu aprendo.